Vanderlei, o jogo não me decepcionou. Porque você só se decepciona se você tiver uma expectativa grande. E eu falava aqui, pra mim, 0-0 primeiro jogo, 0-0 segundo jogo, e vamos decidir nos pênaltis. É o que eu imagino disso aí. Qualquer coisa que fuja disso, eu vou ficar muito surpreso. Até porque 45% dos clássicos do Paulistinha, 45% dos jogos que valeram efetivamente, mesmo tendo o Santos como um protagonista que foge desse padrão, 45% terminaram 0-0. Ninguém tem coragem para nada, os times estão com medo, os técnicos protegem os seus resultados, protegem os seus sistemas de jogo, porque eles sabem que eles não têm garantia de coisa nenhuma. Então é assim que está sendo o jogo. Ele não tem tempo para treinar, não tem tempo para montar time, não tem tempo para nada. O Cuca vai fazer o terceiro jogo dele no São Paulo. Os meninos, a gente tá falando muito, mas eles começaram a jogar no segundo tempo contra o São Caetano. 2 jogos contra o Ituano, 2 jogos contra o Palmeiras. Ontem foi o 5º jogo efetivamente como titulares do Luan, do Igor Gomes, do Antony e o Ligeiro, né? O Ligeiro já está há mais tempo no time, mas o Ligeiro ele tem essa fragilidade física que é um empecilho para ele evoluir como jogador, já que ele é um belo jogador. O Ligeiro fez muita falta ontem, aquele ritmo de jogo do São Paulo se perdeu por ali. Então fica complicado. E o Corinthians, o time não anda, o cara ele mudou o sistema, mas as peças não estão funcionando, ele vai ter que mudar de novo, vai ter que mexer outra vez. Então a tendência é um baita 0-0 de novo, outro jogo como o de ontem, e decisão em pênaltis, que é o que tem acontecido sempre. O Santos, mesmo atacando, conseguiu fazer gol. Depois, para marcar um gol, que tomou 2-1 do Corinthians, e para marcar um gol aqui foi um parto, estou 21 vezes, mas o Corinthians ficou na defesa e ele acabou fazendo um gol. Foi o que mostrou o futebol efetivamente no campeonato inteiro. E depois perdendo os pênaltis. É pênalti. Aí o título pra mim tá nas mãos do Cássio ou do Thiago Volpe. Pra mim daí não sai disso. O protagonista da semana que vem, pra mim, é um ou outro. Ficarei muito surpreso se sair um gol. E conforme eu disse, não acredito em 10 chutes a gol nos 2 jogos. Ontem nós tivemos 4, 5. Não, tivemos 5 por parte do São Paulo e 1 por parte... 6, né? 6. E 1 por parte do Corinthians. Segundo jogo... Foram os números da nossa Footstats. Perfeito, 6 chutes a gol. Se tiver mais de 4 a semana que vem, eu perdi a aposta. Mas eu acho que não teremos. Vamos para 10 chutes no máximo no gol em 2 jogos e 2 0-0. Eu não acho que vai ser 0-0. O jogo da semana que vem eu acho que vai ser um jogo diferente. Sabe? Eu acho que vai ser um jogo diferente. Não vai ser essa história que nós vimos ontem no Morumbi, não. Eu acho que o Corinthians vai mudar um pouco de cara que vai pra cima. São Paulo também. Eu acho que semana que vem nós vamos ter semana que vem não, semana que vem, porque domingo é a semana que vem. Então a semana que vem nós vamos ter um jogo interessante demais entre Corinthians e São Paulo. Um jogo muito mais aberto, um jogo muito mais corrido, muito mais disputado. Vai ser um jogo de muita pegada, de facada nos dentes. Porrada pra lá, porrada pra cá. Não é só porrada. E os grandes momentos serão os laterais que a torcida comemora, o VAR. Não. E eventualmente alguma confusão. Eu discordo. Eu já estou vendo ele tá vendo o copo vazio, eu prefiro ver o copo mais cheio para domingo. Eu tô achando que São Paulo tem aí a chance de ganhar um título que não ganha há 800 anos. E o Corinthians tem a chance de ganhar um título inédito não, tricampeão de novo. Mas mas nos pênaltis eles ganham também, eles ficam com medo de perder. Aí eles vão pros pênaltis. Não, eu não acho que vai ser assim. Um vai ser treino nos pênaltis, o outro vai quebrar jejum. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser um jogo que fala, vou pra cima um do outro. Depois não se decepcione na segunda-feira. Não crie expectativa onde não há como criar. Eu tô com uma expectativa. 0-0. Tô com uma expectativa otimista para domingo. Entendi. Eu tô realista. Eu acho que eu tô otimista para domingo, achando que os caras vão sair dessa coisa feia que a gente vê. Aliás, decisão não é agora. Se você voltar 20 anos no tempo, 30 anos no tempo, você sabe que decisão é um jogo diferente. Decisão, os caras se guardam, né? Não, mas eles se guardam em todos os todo mundo tem medo. 45% dos clássicos, 0-0. Todas as decisões são assim. O Corinthians vai ter que marcar um golzinho. Vocês já pararam pra pensar nisso, não? Se não quiser, levar pros pênaltis. Sabe por quê? Porque o São Paulo vai marcar um. Tá tudo acertado. Vou explicar. Deixa eu explicar. Faz 3 jogos que o São Paulo não marca nenhum gol. Sim. Então não vai chegar no quarto jogo. Corinthians também, viu? Corinthians também, coisa feia. Então o São Paulo vai marcar um. Sabe, não, Corinthians marcou, perdeu 2-1. Ceará, Santos. Mas foi 2-1 com o Ceará. Não, foi 2. Não foi? Foi 1-0. 1-0? Ah, não lembro. Bom, o Corinthians vem. Não, você tá contando esse aí, o primeiro jogo lá.
Foi o segundo aqui. Foi o segundo aqui que ele tá falando. O primeiro que foi. Isso então aí. Ele não fez contra o Ceará, não fez contra o Santos, não fez nada. Então, iguais. Então o São Paulo vai marcar um golzinho. Então o São Paulo, então o Corinthians vai ter que marcar um, que o São Paulo vai marcar um. Não vai passar 4 jogos sem marcar gol. Né? E se passar 4 jogos sem fazer? Não vai passar. Não, já tem essa informação. Aí é contra o outdown. Não, isso aí já tá. Tá mais do que acertado. Tava alto, tava lá em cima. Já mais do que. Não, e domingo então vai estar lá naquele fim de mundo do 10º andar. Você vai ver. Aqui lá a informação chega rápido. Chega, né? Chega rápido. Não, fala, você já. Não, eu olho pra São Pedro e tá na janelinha. É isso aí. Eu olho à esquerda, assim, São Pedro tá na janela. Mas então, o Corinthians que trate de marcar um golzinho pra levar pra pênalti, porque o São Paulo vai fazer um. O Corinthians, o São Paulo tem a evoluir. Ontem eu prestei atenção numa frase do Cuca no fim de jogo, na entrevista dele, ele falou um negócio interessante, falou, olha, o Corinthians tá mais pronto. Ele sentiu isso talvez durante o jogo. O Corinthians tá mais pronto. Tem jogador mais cascudo, né? O Ralf, o Fagner, o Cássio, né? Jogadores mais cascudos do que o São Paulo. E o São Paulo tá formando o Igor Gomes, formando o Antony, formando o Luan, né? Tá numa formação o São Paulo aí, tá progredindo o São Paulo em termos de time, vai ficar muito forte com o Vitor Bueno, com o Pato, com o Tietê, você vai ver como vai ficar bem mais forte ainda esse time do São Paulo. Eu acho que o que você falou tem razão, tá tudo aberto, perdeu uma chance boa de pelo menos marcar um gol dentro de casa. 1-0 dentro de casa, a situação já seria mais complicada para o Corinthians. Ele não conseguiu a vantagem que queria. Não conseguiu. Então o fator torcida domingo pode pesar muito contra o São Paulo. Porque a torcida do Corinthians lá em Itaquera, que lá é um inferno, você sabe como é que é. A torcida do Corinthians faz o time jogar na marra. Time que não dá. Futebol do Corinthians tá assim, ó. Pequenininho, o time tá jogando mal. O único, por incrível que pareça, o melhor jogador do Corinthians é o Cleison. E quando o Cleison vem sendo o melhor em campo, é preocupante. O que você tá me cutucando? É o jeito meu de falar. O Cleison é italiano. É italiano. O Cleison é o melhor jogador do Corinthians. Então você veja, se o Cleison é o melhor do Corinthians é porque o futebol tá pequeno. Entendi. Então, quer dizer, vamos. Por enquanto ainda eu tô meio assim, até uma nuvem no que pode acontecer. A única informação correta é que o São Paulo vai marcar um gol lá. Entendi. Entendeu? São Paulo vai meter um gol em Itaquera. Então, o Corinthians tem que meter 2 para campeão direto, ou então para levar para pênalti. Se eu fosse o Carille, eu teria colocado Love em campo, não teria entrado com o Ramiro, a ausência do Avelar fez falta, mas mesmo assim ele poderia com o Carlos Augusto. Jogou bem o Carlos Augusto, não teve nenhum peso negativo para a equipe do Corinthians, mas eu teria ousado um pouco mais quando ele tomou conhecimento desses problemas na equipe do São Paulo. O Corinthians poderia sim ter feito algo melhor no jogo de ontem, em função desses problemas do São Paulo. Já pensou se o Corinthians ganha o jogo ontem? 1-0, aí já era. Mata o campeonato. O Carille pode ser um pouco mais ousado pelo material que ele tem em mãos. E às vezes ele joga um futebol e escala o Corinthians de forma um pouco burocrática. Mas não precisava se arriscar, a decisão é em Itaquera. Tudo bem, mas se toda hora a gente pensar o futebol assim, igual o Felipão, com o que ele tem de opção no time do Palmeiras, sempre jogar desse mesmo jeito, sabe? Vamos tentar um pouquinho mais, né, diferente, colocar um vinagretezinho, né, um negocinho diferente no prato. Sempre só o arroz com feijão e esperar o que o outro vai te trazer, né? Ontem ele poderia ter feito coisa melhor quando ele viu que o São Paulo estava todo com problemas. O Corinthians tem contado muito com o Cássio. Flávio, falando do Corinthians, que você viu? Falar do Jadson, eu achei que o Jadson ia dormir. Teve uma hora que eu achei que ele ia dormir no jogo. Sono, meu amor. Ele saiu porque ele ia dormir. Acho que ele acharam um pijama pra ele. Tava bom. Não, impressionante. Ele já tava touca lá no cantinho, já tava o camisolão, pinico, tudo certinho pra ele dormir. Nossa senhora, é um negócio absurdo. Jogou nada, zero, jogou nada. Uma atuação, não é que ele jogou bem ou mal, ele não jogou, a gente não via o cara. O coitado do Gustavo ficou lá o tempo inteiro, a bola não chegava pra ele de jeito nenhum. O Ramiro entrou pra fazer marcação pelo lado. São Paulo não foi tão acionado por ali e ele também não criou coisa nenhuma. Então o Corinthians é um time que teve aquela oportunidade naquele lance do Henrique. Depois nós vamos falar sobre isso. Desculpe, no lance do Henrique mesmo. Não, do lance do Henrique, mas teve aquele lance que foi anulado, no que passa pelo Wagner Love. Cai em quem ali? O lance que o VAR anulou. Hudson.
Não, o lance que o VAR anulou, que a bola passa e chega no segundo pau. E... Passou pelo Wagner Love e ele estava impedido, é Então, esse? que o Hudson faz um possível pênalti. Foi o Henrique. Foi no pênalti, foi o Henrique. Então o Henrique nas duas. dois. O Henrique saiu na cara do gol e depois teve esse lance. Então, mas viveu disso, né? Viveu de muito pouco. O Corinthians queria muito pouco, chuta muito pouco no gol. Aliás, o Corinthians que ganhava, o Corinthians competitivo, o Corinthians do Tite, o Corinthians do Mano, sempre foram times com poucos gols. Quantos jogos o Corinthians do Carille no Campeonato Brasileiro que o Corinthians venceu? Quantos jogos o Corinthians ganhou de 1-0? Mas eu já vi o Corinthians do Carille jogar mais. Sim, claro que sim, claro que sim. Mas a gente até falava assim, 1-0 gol do Jô. E era 1-0 gol do Jô. Jogava mais, é verdade. Jogava mais. Mas era 1-0 gol do Jô. Então, é um sistema de jogo realmente de poucos gols. Eu não consigo imaginar um Corinthians muito diferente disso para domingo, não. Acho que não tem magia, né? O Corinthians ainda joga em Chapecó no meio da semana. Vai ser isso aí mesmo. É time inteiro, não? Não sei, mas é Copa do Brasil. É Copa do Brasil. Todo mundo. É Copa do Brasil, né? Todo mundo. Copa do Brasil, Só não vai, muito importante. Só não vai claro, o Júnior. O Júnior Urso, claro, Tá machucado. tá machucado, porque todo mundo acompanhou. É Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. É mais importante do que o Campeonato Paulista, mas não tá na final. Então, enfim, eu vejo o Marinho do Corinthians do mesmo jeito, saindo um pouquinho mais, talvez marcando um pouquinho mais à frente. Mas não consigo imaginar muito diferente disso, só tirando uma outra peça, né? Ramiro, acho que não vai jogar, o próprio Jadson, a menos que ele acorde, né? Toma um remédio para acordar. Mas realmente não espero muito mais do que vi ontem do Corinthians, não. Não tem sido assim durante o ano.